Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos falar de fé, vamos falar de Deus, vamos falar de graça e de instituição. Vamos pedir primeiro que o Espírito Santo de Deus venha me dar entendimento, me dar clareza, que eu consiga passar um conteúdo, que Deus me dê a graça de passar um conteúdo que leve à edificação, que leve ao conforto, que leve a Jesus, que leve tudo que a gente fala com fundo cristão para levar as pessoas de uma forma mais direta, mais rápida, mais objetiva, mais eficiente até o Senhor Jesus, até a sua salvação, até o amor do Pai e até a graça do Espírito Santo, para que se viva melhor essa vida e que já se comece a viver a próxima vida aqui. Já comece a viver um local de graça no nosso local. Para que a gente já comece a trilhar um caminho de graça na nossa caminhada. Para que a gente possa viver a verdadeira vida daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, amanhã, imediatamente. Então que Deus Todo-Poderoso, por intercessão do seu Filho Jesus, nos dê a graça do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pessoal, meu nome é Darlen, eu tenho 47 anos e eu, durante aproximadamente até os 40 anos, uns 25 anos da minha vida, eu representei uma instituição religiosa, o que as pessoas chamam geralmente de igreja, mas é por um entendimento limitado do que é igreja. Eu representei uma instituição religiosa. Vamos deixar tudo muito claro. Em primeiro lugar, eu não me arrependo de ter representado uma instituição religiosa. Nenhuma pessoa que pertence a qualquer denominação religiosa em nenhum momento tem que se arrepender de ter representado uma instituição religiosa. Nós nos arrependemos do pecado. Nós nos arrependemos são de nossas faltas. Nós nos arrependemos de nos manter em determinados momentos da nossa vida afastados de Deus, de fugirmos da presença de Deus, de nos escondermos de Deus, mas não de pertencer a uma denominação religiosa cristã. Tá? Se você cultuou um outro Deus, se você cultuou, dobrou seu joelho diante de uma outra entidade, Deus, alma, espírito, entidade angelical, qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, aí nós devemos nos arrepender de não ter tido o entendimento, de não ter tido a fé e termos cometido esse erro, esse pecado, esse sacrilégio, né, de ter adorado um Deus que não fosse Jesus. Fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há divindade, não há um poder, não há uma graça. A graça, o poder, a fonte de tudo, a fonte do Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho somente. Tudo o resto é impregnado, é cheio, é canal ou subcanais dessa graça. Quando eu orar por você, quando eu fizer uma oração por você, nesse início de pregação, de início de palestra, nesse início de conteúdo, quando eu pedir a graça do Espírito Santo, eu fui um subcanal da graça de Deus, um subcanal, porque há só um mediador, há só Jesus, de onde partem todas as graças no céu, trazidas pelo Deus Espírito Santo, pelo Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho. A minha família é de tradição católica, é de tradição predominantemente católica. Eu fui criado muito próximo à Igreja Católica, fui batizado, fiz primeira comunhão. Depois de já ter o entendimento do Espírito Santo, de ter sido batizado pelo Espírito Santo, eu fiz a crisma.
Então o Espírito Santo eu tive ele como graça extraordinária, dom extraordinário de Deus, que é o que me deu a clareza sobre a verdade, sobre a palavra, sobre o entendimento do céu, entendimento do objetivo da nossa caminhada aqui, do sentido de tudo que nos acontece todos os dias. Isso quem me deu é o Espírito Santo. E na minha vida foi através do momento de oração com pessoas leigas que me impuseram as mãos dentro de um movimento, dentro da Igreja Católica, e eu recebi ali o Espírito Santo de Deus de uma forma forte, absolutamente inquestionável, uma coisa que mudou toda a minha vida até os dias de hoje. Por essa graça ter acontecido dentro da Igreja Católica, depois eu segui perseverando nessa igreja, né, nessa instituição religiosa. Recebi o Espírito Santo no Crisma, aí o Espírito Santo que já tinha sido me dado pela misericórdia, pela generosidade divina, então foi sacramentado em mim através do sacramento do Crisma. E até na época eu não via muito sentido se eu já tinha recebido o Espírito Santo, como eu era jovem, impetuoso e de pouco conhecimento, eu achava desnecessário receber o sacramento. Só que o sacramento é uma forma da igreja sacramentar. O sacramento é uma coisa para que a igreja é que nada mais no mundo vai violar. É um selo que colocam em ti, é um selo do Espírito Santo que te remete ao céu, que ninguém pode tirar nessa existência, tá bem? Então esse é o sentido e o objetivo de você receber o sacramento do Crisma. E eu passei por todo esse processo. Eu fui batizado no Espírito Santo, recebi a efusão do fogo do Espírito Santo e depois recebi o sacramento do Crisma. Então o Espírito Santo na minha vida ele foi infundido e sacramentado pela igreja. A partir daí eu me dediquei até intensamente, dos meus 15 aos meus 20 anos, 100% à Igreja Católica. Depois eu tive uma fase de namoro, que eu, apesar de namorar, eu tive um tempo que eu morei dentro de uma casa paroquial da Igreja Católica, até os meus 25 anos aproximadamente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu sou meio ruim de data. Depois eu vim para Passo Fundo e segui trabalhando para a Igreja Católica, para um padre que ele dava aula num curso de filosofia e eu fazia a edição de um texto dele, uma apostila de filosofia. Nessa atividade eu fiquei mais um ano só. Aqui tinha grupos de oração desse movimento que eu participava em Pelotas. Em Passo Fundo também tinha grupos de oração. Não tem ainda grupos de oração. E eu era uma pessoa de fora aqui em Passo Fundo e que eu cheguei uma época que coordenava 3 grupos de oração. Isso é somente não é um sinal de eficiência ou de graça maior que alguém, é um sinal somente de dedicação. Eu me dedicava muito e me dedico até hoje. Ao que diz respeito a Deus, eu me dedico até hoje. E aí passou o tempo e houve um episódio na minha vida com 33 anos mais ou menos, 34 anos, que eu me divorciei. O meu divórcio, ele foi um processo bem doloroso, complicado, que mexeu com muita coisa dentro de mim, por causa que eu me preparei desde os primeiros momentos que eu me converti. Eu me preparei, e também de acordo com aquilo que a igreja nos dizia, né, para a gente escolher o nosso dom de serviço, e a gente se dedicar a vida toda para esse dom de serviço. E eu, percebendo que o meu chamado era o matrimônio, eu queria servir a Deus a vida inteira através do meu matrimônio, que minha casa fosse uma casa, um lar cristão católico. Até aquele momento, cristão católico.
porque eu tinha a percepção, que eu conseguia perceber da fé católica, até porque eu não tinha estudado muita coisa além daquilo que a própria religião católica tinha me passado, é que aquilo ali já bastava, era o suficiente, era bom, era agradável a Deus, mas aquilo ali era a minha missão e deu. Assim como é missão de muitos cristãos católicos que exercem isso de uma forma maravilhosa, felizes, agraciados, cheios do Espírito Santo e que cumprem aquilo que a igreja passa, e são casais assim, ó, que eu tenho certeza no meu coração que vão ter a salvação de Deus pela forma como viveram o seu casamento dentro do cristianismo cristão católico. Isso eu quero deixar bem claro, porque às vezes na nossa caminhada a gente tem um processo que amplia mais a nossa visão. Não tem como não falar isso, não quero ofender ninguém, mas amplia mais a nossa visão. E foi com muito sofrimento que eu cheguei com essa visão que eu considero um pouco mais ampla. E, na verdade, você acaba reconhecendo verdades que são inquestionáveis. Uma verdade inquestionável que todas as religiões cristãs deveriam ter é que no céu não vai haver nenhuma instituição. Nenhuma. No céu não vai ter nenhuma instituição religiosa. Nem o católico, nem o quadrangular, nem a Assembleia de Deus, nem o pentecostal, nem a universal, nem a mundial do chapelão, nem a show da fé. Nenhuma instituição religiosa vai existir no céu. E a preparação verdadeira para o céu, ela tem que ser apegada a Jesus, ao ensinamento de Jesus. E Jesus propõe que também haja uma vivência de comunidade. Mas agora eu vou falar um detalhe muito sensível a muitas pessoas. A instituição, às vezes, ela bloqueia a vivência da graça e do verdadeiro discipulado cristão. Ela bloqueia. Por mais triste que isso seja, é verdadeiro. É uma verdade triste, mas não é por ser triste que ela deixa de ser verdadeira. O movimento que eu tive, a presença do Espírito Santo, que transformou a minha vida, ele é um movimento praticamente extinto dentro da Igreja Católica. A essência dele, aquilo que era essencial, aquilo que dava a ele uma diferença para os outros movimentos da igreja e para as outras igrejas ao redor do mundo, que era a espontaneidade, a fidelidade, a atenção que se dava para a revelação do Espírito Santo como forma autêntica de vivência da graça de Deus, da caminhada com Deus, é uma coisa praticamente extinta. Eu vou dar um exemplo. Eu passei uma vergonha há uns 6 meses atrás. Eu passei uma vergonha porque eu tinha eu tenho um conhecido meu, um colega de serviço, que ele é uma pessoa muito temente a Deus. E eu tive crédito com ele, mas ele é daquele evangélico muito relutante ao católico, que ele vê no catolicismo uma espécie de anticristo, e que eu também acho errado. Nenhum extremo está certo. Mas ele tem uma resistência muito grande ao catolicismo. A duras penas eu consegui levar ele num grupo de oração do mesmo movimento que eu tive uma experiência do Espírito Santo. Qual não foi a minha surpresa quando neste grupo de oração, ele é coordenado majoritariamente por senhoras, pouca presença masculina no grupo, e essas senhoras fizeram uma oração do terço no grupo de oração, com uma pregação, mas só a oração somente a oração do terço. Por mais que seja uma expressão de fé que eu acho interessante para quem goste de se expressar a Deus através da oração do terço, eu acho válido, mas não é um tipo de oração que proponha
para uma pessoa que chegou ali pela primeira vez, uma experiência do Espírito Santo. É muito difícil alguém chegar ao Espírito Santo, à graça e fusão transformadora do Espírito Santo, através da oração do terço. Eu acho que nem as pessoas que rezam o terço têm essa intenção. Acho que nunca que me pediram para rezar um terço, muitas pessoas me pediram para rezar o terço, mas nenhuma me pediu assim para mim que eu rezasse o terço na intenção que o Espírito Santo fosse derramado de uma forma grandiosa, maravilhosa, transformadora na vida de uma pessoa. É mais uma forma de reflexão daquilo que o terço realmente propõe, que são os mistérios, que são os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos, os mistérios gozosos, que é uma forma de refletir sobre aquelas passagens bíblicas orando. E é interessante, tem a sua importância, é fecundo, mas eu acho que não, não é a intenção do terço, a proposta, a efusão do Espírito Santo. Então eu saí daquele momento de oração com meu amigo frustrado, reforçou nele a ideia de um catolicismo estagnado, contemplativo, passivo e não com a presença transformadora, poderosa do Espírito Santo. E tá tudo bem. Aí eu fiz as considerações com ele, né, que não é aquele não era o movimento que eu conheci, tá? E eu tive, na verdade, um privilégio muito grande, que o meu grupo de oração, o grupo de oração que eu participei, ele era um grupo de oração muito profundo. Ele era um amor pela oração, que nós éramos todos jovens na época, e nós íamos para a igreja para rezar. E não era para namorar, e não era para ficar ninguém com ninguém, não era, as intenções nossas só eram as intenções mais nobres possíveis. Era realmente se entregar e acolher o Espírito Santo de Deus, e buscar e aprofundar o Espírito Santo de Deus. Que pena que a gente não entendia naquela época que quando a gente mexe com o lado espiritual dessa forma, poderosa, profunda, cheia do Espírito Santo, a gente mexe com o lado espiritual. E o inimigo de Deus, ele tenta desfazer essa obra, de todas as formas. O inimigo de Deus, ele se ocupa principalmente desses locais onde as pessoas se interessam em criar esse ambiente propício à vinda do Espírito Santo. E ele ataca muito. Esse grupo de oração maravilhoso que tinha na minha cidade, na minha paróquia, ele não existe mais. Não existe mais. Tentou-se criar ele de umas outras formas, em forma de assembleia, em forma menos íntima do que era no nosso tempo, mas não vingou, não foi para frente. Talvez até tenha lá alguma coisa hoje também em forma de assembleia, algum grupo que persevere, né, com essa memória que tinha da graça. Gente, mas eu arrisco dizer é que eles vivem até hoje com a memória da graça que já foi um dia, mas não com a graça que já foi um dia, com o ambiente de graça que já foi um dia, porque era um grupo muito dedicado à graça do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, ao desenvolvimento da oração, um grupo que era em uníssono, que todos rezavam, que todos oravam em línguas, todos tentavam discernir uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma manifestação de cura do Senhor, uma manifestação de milagre de Deus. Era um grupo que realmente estava atento para essas coisas que estão em 1 Coríntios 12 lá, que são as manifestações legítimas e profundas do Espírito Santo, através da graça e da misericórdia. Se ninguém ali está preocupado em ter alguma autoridade de um pastor, de um padre, de uma irmã, de um clérigo, nada. Era só nós e Deus. O embate todo sábado era entre nós e Deus. O pedido, a luta nossa para ter a bênção, para se apossar a bênção, era entre cada um
e Deus. E todo mundo ia naquele um só coração e uma só alma de ter mais e mais e mais uma experiência do Espírito Santo de Deus. O que eu quero concluir na mensagem que eu tentei passar aqui é que o Espírito Santo está em todo lugar. E todas as formas de chegar no Espírito Santo são legítimas. E Deus permite que se encontre o Espírito Santo de todas as formas. Até tem um trecho muito curioso da palavra de Deus, um salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós somos amparados por Deus. Mesmo no vale da sombra da morte, a graça de Deus nos alcança, nos atinge, nos transforma, nos enche de fervor. Essa chama que um dia foi acesa no meu coração e na minha vida jamais se apagou. Eu tive golpes muito grandes, como eu falei no meu casamento, foi um golpe muito grande, mas ele serviu para mostrar que alguma coisa não fazia sentido. E entre essa busca do que fizesse sentido, eu fui aprofundando. Eu tentei deixar a minha fé. No que eu tentei deixar a minha fé, eu vi que ela tinha raízes mais fundas, mais profundas do que eu podia imaginar. E no que eu fui procurar onde as raízes estavam presas, na profundidade do meu coração, eu vi que o céu é muito mais do que as coisas dessa vida aqui. Muito mais do que as instituições, muito mais do que as cerimônias, muito mais do que a representação das coisas. A fé é muito mais do que uma representação. A fé é uma vivência profunda e verdadeira e sensível. O Espírito Santo e a presença de Deus são sensíveis, meu irmão. Eles não são uma coisa ritual, uma bobagemzinha, um rito que você um compromisso que você vai cumprir e que você vai ganhar a vida eterna. O Espírito Santo, ele é uma coisa que mexe profundamente no teu ser. E se você tiver a graça de ser atingido por uma seta do Espírito Santo, por uma língua de fogo do Espírito Santo, você nunca mais vai esquecer. É impossível você abandonar Deus. É impossível você abandonar Deus. A não ser que você tenha a mesma missão de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes teve uma missão. Um dos discípulos teria que trair Jesus. E ele foi o apóstolo menos polido, o menos que abdicou das coisas do mundo, principalmente das riquezas. Aquilo que nós vemos tantos padres e tantos pastores se esconder atrás do conforto que a igreja lhes proporciona, nunca sujar a mão de terra, nunca sujar o pé de barro, nunca dar um abraço no irmão mais fedorento, porque deixa a sua roupa bonitinha e de marca fedida. Esses cristãos, eles acabam se distanciando de um Deus de verdade, de um Deus cuja experiência, uma vez vivida, presenciada e acolhida, é uma presença que nunca mais se esquece. Eu fui atingido por essa seta. Eu tentei não ter fé. É impossível não ter fé. É impossível dizer que eu não vi aquilo que eu vi, que eu não senti aquilo que eu senti, que eu não tive as revelações que eu tive e que Deus nunca tocou a minha vida. Por maior que sejam os nossos obstáculos, maior é o amor de Deus. Por maior que tenham sido nossas decepções, maior é o amor de Deus. Deus não nos deu uma carinha bonita, uma carinha angelical, uma dicção boa, né? Uma forma sedutora de passar o evangelho dele. Mas isso, meu irmão, nunca vai nos tirar o toque de Deus, o carimbo de Deus e o fogo de Deus que ficou em nosso coração. Então é isso que nós tentamos revelar. É isso que nós tentamos passar essa mensagem. Busque a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Busque a Deus enquanto ele se deixa encontrar. E não são promessas que vão te garantir o céu. É uma busca verdadeira da presença e da vivência de Deus na tua vida. Amém.